Olá a todos. Estamos aqui na nossa segunda gravação sobre trilha interdisciplinar. Eu sou a Peque Vera, de matemática, e tenho o meu colega Oswaldo. Olá, pessoal, tudo bem? É sempre uma honra e uma satisfação poder compartilhar de mais uma trilha interdisciplinar com todos, né? E é muito legal que hoje nós vamos dar sequência a esse trabalho formativo, falando um pouquinho da questão da pré-história, não é isso, Vera? A gente está fazendo a segunda gravação. Vamos trazer a respeito da pré-história e conversando aí com você, falando da arqueologia que foi tão importante para todos nós. É importante para todos nós. É verdade, Vera. Então, para que a gente possa já se aprofundar a esse contexto da pré-história, vale ressaltar a importância também do estudo, né, dessa questão arqueológica. A arqueologia é uma ciência de fundamental importância e ela se preocupa em compreender o passado das sociedades humanas por meio de registros e evidências antigas, né, Vera? E conta histórias que não são escritas. O que é legal no estudo da arqueologia? Ela estuda culturas por meio de escavação de fósseis, materiais, pinturas, monumentos e objetos. E ela tem uma importância muito grande na obtenção de informações e de elementos, né? Porque esses elementos eles dão a possibilidade de compreender que os seres humanos realizavam atividades e construíam durante o espaço e tempos remotos. Então, o estudo da arqueologia, por si só, já nos dá bastante elementos. E é através dessas informações que vamos continuar com o desenvolvimento do nosso estudo da trilha, né? Que é a questão do estudar o ser humano, e o humano é a matemática, não é isso, Vera? Através dos historiadores, nós conseguimos saber o que aconteceu e, através das escavações, pegar os objetos para análise, para saber o tempo. Então, olha como envolve matemática aí. E vale lembrar que para que a gente possa, né, se adentrar um pouquinho a essa questão do período da pré-história, Vera, é legal que a gente tenha esse contexto como está sendo apresentado aqui no slide, né? O slide nos mostra que esse período da pré-história, ele perpassou por 3 títulos diferenciados, que é muito legal que a gente compreenda para saber como de fato foi importante a arqueologia, né, vinculada a essa disciplina do contexto da divisão da pré-história. A divisão da pré-história por si só, ela ficou conforme está apresentado, dividida no período paleolítico, no período neolítico e no período dos metais. A matemática por si só, vocês estão vendo aí, ó, já aparece, né, a questão dos 10 mil anos antes de Cristo, dos 5 mil anos antes de Cristo. E para que a gente possa até se aprofundar e conhecer um pouco melhor esse período da pré-história, Vera, tem um período também que é intermediário, né, que é uma fase, o período mesolítico. Na verdade, ele perpassa ali no período da história, do período paleolítico para o neolítico. E aí, para que a gente possa entender um pouquinho mais, veja o que diz esse período histórico, né, que ele foi um período do surgimento, desenvolvimento dos primeiros humanos na Terra. Para sobreviver às intempéries da natureza, eles tinham que se adaptar ao meio e ao ambiente. E o que é legal perceber que foi uma fase importante, pois o homem conseguiu vencer as barreiras impostas pela natureza e prosseguir com o desenvolvimento da humanidade na Terra. É legal também ter como ciência que foi um desenvolvimento de soluções práticas para os problemas da vida, inventando os objetos e soluções a partir das necessidades. Olha que legal, Vera. É isso? Lembrando que os humanos paleolíticos eram caçadores, pescadores, coletores, utilizando instrumentos feitos com pedra lascada. É isso aí, Vera. Então, para que a gente possa dar continuidade, né, esse contexto da pré-histórica, é legal também a gente falar um pouquinho dessa questão da linguagem utilizada pelo homem nesse período, né, pré-histórico. Os homens das cavernas, com o seu cérebro rudimentar, deviam se comunicar através de gestos, posturas, gritos e grunhidos, como são os demais animais não dotados de capacidade de expressão mais refinadas. Então, naquela época, né, já tinha essa questão da dificuldade de comunicação, mas de alguma forma
o homem pré-histórico, né, os homens das cavernas, já tinha essa questão de pensar ali nos primeiros gestos, nas posturas, nos gritos, para tentar um princípio de comunicação. E o que foi que é legal perceber é que são tipicamente retratados como vestidos de peles de animais desganhados e capazes de pintar as cavernas como seres humanos modernos de um período glacial. Vale lembrar que aqui o homem ainda estava no processo de adaptação, né? Conhecendo a pintura, todo esse processo de adaptação ao período na vivência nas cavernas. E sabe, Vera, o que é legal perceber, e importante que todo mundo conheça, que o pessoal costuma dizer que o homem da caverna, às vezes, era aquele homem, coloquialmente, para se referir, aliás, só recapitulando, né, as colocações do tempo atual e moderno, o pessoal costuma dizer que as questões coloquiais, eles sempre se referem, né, às questões dos neandertais ou dos homo sapiens, do paleolítico. Tem uma questão muito importante, que é bom que todos saibam, que não pode ser misturada aqui, né? Nesse período dos homens das cavernas. Que é um período também de um contexto histórico pelo qual houve o surgimento da fala frequentemente dos homens das cavernas, vinculadas ao lado da questão dos dinossauros, né? E não é uma fala verdadeira, certo, Vera? Vale lembrar que o período dos dinossauros foram milhões de anos atrás. Então, não dá para comparar ao surgimento da espécie dos Homo sapiens nesse período. Eles viveram em épocas diferentes, né? Em períodos diferentes, né, Oswaldo? Isso, exatamente. Por sua vez, vivendo em épocas diferentes, né, e passando por esse período evolutivo no processo histórico, tem uma questão da comunicação que ela é fundamental para a evolução, né? Os indivíduos se comunicavam com uma linguagem primitiva, baseada em baixa quantidade de sons e nenhuma elaboração de palavras e frases. Eu já tinha citado, né, anteriormente essa questão da comunicação, que ainda tinha essas dificuldades, mas ele tinha a principal forma de comunicação, que era através das pinturas rupestres, quando se expressavam nas paredes os sentimentos e as descobertas do cotidiano, que, partindo do ponto de vista da arqueologia, né, que eu já citei anteriormente, mas vale a pena retomar aqui o contexto, os arqueólogos se debruçam sempre em cima dessa questão das pinturas, dos registros e dos objetos, conforme o que a gente já tinha conversado aqui anteriormente, não é isso, Vera? A gente também precisa lembrar que futuramente, como é uma trilha interdisciplinar, nós vamos chamar a nossa colega PEC de Artes para poder explicar direitinho como eram essas pinturas rupestres. Então, acho que nós não temos ainda muito, mas deixa aí em alerta que futuramente falaremos com detalhes sobre isso com a pessoa que é especialista, que é a PEC de Artes. É verdade, Vera, maravilha. E aí, para que a gente possa dar continuidade, né, à nossa trilha formativa, outro tema também muito importante, ligado à pré-história, é a questão das características daqueles homens das cavernas, né? Já citado anteriormente. Ele tinha uma vida nômade, habitação dentro das cavernas, como já foi dito, e tinha a questão da linguagem e comunicação, tudo em seu princípio, né, Vera? Essas características foram se adentrando de acordo com esse processo histórico. E eles iam, né, se comunicando e adentrando a questão da linguagem. E através das necessidades entre eles, eles foram melhorando a sua comunicação e seus gestos para que os outros também tivessem entendimento daquilo que eles estavam necessitando, né? É verdade. E com isso foram surgindo características, né? Então, conforme estamos apresentando aí no atual momento, surgiram as características do Neolítico, a idade da pedra polida, conforme se apresenta na imagem, ele já se utilizando, movimentando algumas pedras. Foi também a origem da metalurgia, né? A questão dos metais, que a gente já vai se aprofundar um pouquinho nesse contexto. Foi o início da religião, né? Do diálogo sobre esse contexto, da questão de religiosidade é muito importante no processo histórico, né? No período da pré-história. O armazenamento da produção agrícola e das trocas, né? Aqui já começou a ter essa questão da agricultura,
das trocas, né? E entra aí a matemática, né, Oswaldo? Porque se eles tinham uma quantidade maior, eles não podiam armazenar de maneira não certa. Então, foi aí que eles precisaram, já começaram a sentir a parte da quantidade, né? E está trabalhando esse lado de armazenamento. Perfeito. Inclusive, foi aí também que surgiu a idade dos metais, né? Vinculando aí a questão do armazenamento, já se utilizando de pedras, metais e objetos para dar continuidade à sua evolução pré-histórica. E dentro dessa questão do armazenamento agrícola, aí surge de fato a questão da matemática vinculada à pré-histórica, não é isso, Vera? Sim. Então, a matemática na pré-história, Oswaldo, ela tem, os seres humanos já usavam os conceitos de contar e medir sem até saber o que eles estavam fazendo, né? A matemática não teve nenhum inventor, mas foi criada a partir das necessidades das pessoas em medir e contar objetos, animais, os outros seres humanos. É impossível responder com exatidão desde quando os números existem. A origem dos números, elas se perdem-se no tempo, numa época em que ainda não existia a linguagem escrita. Na verdade, a história dos números é apenas uma parte da história da humanidade. Investigar a sua origem é investigar a pré-história humana. Nesse trabalho, os historiadores são auxiliados por cientistas de várias áreas. E tem uma que você acertou. Qual é? A arqueologia, né, Vera? Muito importante nesse processo histórico e faz com que também os objetos virem referências do período pré-histórico até para a atual modernidade, certo, Vera? A matemática das cavernas, o que a gente tem? A gente até já citou algumas vezes, né? Convidam com noções de matemática sem desconfiar que ela estava fazendo parte ali do cotidiano deles. Os homens já tinham noção de números, é claro que eles não sabiam contar, mas os registros nos ossos, os nós nas cordas, o número de dedos que tinham nas mãos, entre outros, né? Então, eles viam que os filhos estavam aumentando, os dias passavam, começava então a gravar em ossos, entalhados de registros, o osso é o registro mais antigo que temos de entalhação e de contagem. O povo primitivo, eles aprenderam também a contar com os dedos das mãos e dos pés. Quando eles queriam falavam 10, eles mostravam as duas mãos. Quando eles falavam 20, eles diziam o corpo, né? O corpo todo. Então, a parte de medir do corpo, ela vem aparecendo até hoje, dentro da nossa época, né? Ela foi desenvolvendo, como a gente fala, um palmo, um passo, o tamanho do nosso pé. Então, a gente vai fazendo essa comparação também com as partes dos corpos, atualmente e lá na pré-história. É verdade, Vera. E aí, para que a gente possa conhecer um pouquinho, né, desse período neolítico, é importante perceber essa transição, né? Foi a transição do paleolítico para o neolítico, esteve na descoberta e no controle do fogo. Esse também foi um processo muito importante para a evolução do processo histórico em todo esse contexto que a gente vem falando, né? O período neolítico surgiu a partir dessas atitudes dos primeiros grupos humanos e aqui a importância da prática da agricultura que possibilitou o plantio e a colheita das sementes. Não é isso, Vera? Sim, eles construíram as ferramentas através da pedra polida, né? Eles fizeram a construção desses instrumentos, que estavam facilitando para que eles fizessem plantar, colher, né? Também fabricaram vasos de barro para poder guardar. E o polimento das pedras
quando foram feitos estudos, encontravam que eles já tiveram contato com a geometria, tinha lá nas pedras que eles poliam, eles fizeram figuras geométricas, até mesmo sem saber que eram figuras geométricas. Os estudiosos é que encontraram essas pedras e relacionaram com a geometria. É verdade, Vera. De fato, nesse período já estava, né, esse processo evolutivo bem interessante, né, da evolução humana, e dessa forma os grupos humanos começaram também a se proteger, né, do frio, já começaram também a espantar os animais selvagens das cavernas. Porque eles descobriram o fogo. Foi isso, Oswaldo? Eles descobriram o fogo, né? Como já foi bem pensado lá na questão da transição dos períodos, né? Paleolítico para o Neolítico. E já sei também, eles não comiam mais os animais crus, eles colocaram eles cozinhavam a carne para ter um sabor melhor, né? Fala a verdade. É verdade. Inclusive, nesses grupos humanos, eles poderiam, além de se proteger do frio, eles realizavam também algumas expedições no noturno. Olha só, Vera. Já tinha uma iluminação, olha aí, eles fazendo com essa descoberta aí, algumas evolução, né? Com o próprio grupo. Sim, com certeza, até porque foi uma expansão da evolução agrícola também, né? E o que você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da evolução agrícola, Vera? Então, os homens, eles evoluíam, porque aí eles ficaram melhor alimentados, eles tinham, além da carne, eles tinham algumas verduras, algumas coisas que eles plantavam lá e colhiam. E através das ferramentas que eles construíam, eles tiveram mais facilidade para poder fazer essa plantação, essa colheita, né? Matar mais animais. E aí eles foram se descobrindo e evoluindo. É verdade. E nesse processo, né, da importância da evolução, houve também a importância da evolução dos metais na pré-história. Gostaria de ressaltar uma questão importante aqui, que a arqueologia, Vera, trabalha muito, muito em foco, né, em loco, essa questão dos objetos, né, da pintura, dos achados antigos. Então, é muito bacana perceber o quanto que a arqueologia tem um papel importante nesse processo pré-histórico, inclusive até nos momentos atuais, né? Para muitos é difícil até perceber ou conhecer um pouquinho o contexto aprofundado da arqueologia, mas ela, sim, de fato, trabalha com veemência essa questão da evidência dos materiais, dos objetos, das pinturas antigas, e tem grande relevância no processo pré-histórico como um todo, até o atual momento. E você sabe que teve uma coisa que apareceu, que surgiu nessa época, que foi o artesão. Então, a profissão do artesão já ocorreu aí, com essa fabricação dessas ferramentas, para que utilizassem na agricultura. Olha os talentos aparecendo. Com certeza, foi um processo muito importante. Também foi a idade dos metais, o último período pré-histórico, né, que teve como característica principal a fabricação dos utensílios, das ferramentas e armas. E os metais usados foram o cobre, o bronze e o ferro. Então, para além da pedra, já tinha todos esses metais que foram importantes também no processo da evolução histórica do ser humano. A utilização dos metais pelos homens no período pré-histórico foi fundamental para esse desenvolvimento agrícola, na produção dos alimentos, surgindo também o período neolítico, posto que as ferramentas produzidas eram mais eficazes e auxiliavam no trabalho tão qual o arado e a enxada. Então, já foi mais um passo ainda importantíssimo na evolução da pré-história, não é isso, Vera? Sim, a evolução do homem, né? Que faz parte. Aqui a gente tem a história da matemática também, né? Que a matemática, ela é uma área dedicada à investigação, à origem das descobertas da própria matemática. É uma menor extensão à investigação dos métodos matemáticos e aos registros ou noções matemáticas passadas. O conceito de número tem se desenvolvido paulatinamente ao longo do tempo. Isso fica evidente com o fato de algumas línguas atuais ainda preservarem
a distinção entre um, dois e muitos, e não em relação a números maiores que 2. Ô Vera, e vale a pena também citar aqui a importância da descoberta, né, da matemática, inclusive no período do surgimento das primeiras cidades, né? Então aqui já há de fato uma evolução humana como um todo. E a matemática, de certa forma, teve um papel importante, como tem até o atual momento, em todos esses processos históricos. Sim. A gente traz aqui o Pastoreiro, Ovelhas e Pedrinhas, que é muito conhecido de todos, né? E que é evidente que essa linguagem, ele sabia, entrava as ovelhas, ele ia transferido de um potinho para o outro. Todo mundo tem noção dessa historinha, porque é contada há muito tempo. Mas o que eu trouxe de curiosidade aqui é a palavra cálculo, que originou da palavra cálculos e que significa pedrinha. Então, quando a gente fala assim, nossa, fulano está com cálculo renal, ele está com pedra no rim. Então, é muito comum a gente falar isso, né? Como eu já disse, a utilização do nosso corpo para contagem, e ele vem a quantidade, como eu já disse anteriormente, de mãos e pés. Aí, a capacidade de perceber as pequenas quantidades, Oswaldo. Essa quantidade é recurso, né? Para desvendar nosso passado. Consiste em estudar os grupos humanos que ainda hoje apresentam um modo de vida semelhante aos homens milhares de anos atrás. O estudo dos antropólogos, vejam como é importante, hein? É uma profissão que a gente quase não fala, revela que todo ser humano foi um sentido numérico, isso é, possui uma capacidade de distinguir pequenas quantidades. O senso numérico é uma capacidade de reconhecer e comparar pequenas quantidades em determinado lugar no espaço. Não é só um privilégio do ser humano, viu, gente? Por quê? Vamos mudar o slide, Oswaldo? Vamos. Aqui eu trouxe um exemplo atual, que é, se a gente fizer uma brincadeira com uma criança de 2 anos e colocar 4 bolas iguais para ela brincar. Se ela brinca algum tempo e depois a gente tira 2, ela vai sentir falta daquelas 2 bolas. Oswaldo, será que ela sabe contar? Não, Vera, até esse momento ela com certeza não vai saber, mas ela vai sentir falta de fato, né? Então, mas aí ela tem o sentido numérico, porque está faltando as 2 coisas. Sabe quem tem também esse sentido numérico e percebe que está faltando alguma coisa no seu ninho? É o passarinho. Se ele sai para buscar comida e volta, e você mexeu no ninho dele, tirou um ovinho ou 2, ele abandona o ninho, porque ele vê que aquele não é o ninho dele. Então, esse senso numérico é a capacidade de reconhecer e comparar pequenas quantidades. Será que nós temos alguns alunos que precisam ter esse senso numérico? Será que eles têm? Fica aí uma pergunta para vocês. Vocês fariam alguma brincadeira para sentir se esses alunos precisam ou têm esse senso numérico? Vamos lá, Oswaldo? Verdade, Vera, vamos lá. É importante também fazer nesses apontamentos durante a atuação do profissional no dia a dia, né? Às vezes a gente percebe a possibilidade de algum aluno apresentar alguma dificuldade pedagógica no contexto histórico e no contexto da matemática, e o quanto que é importante o profissional, né, o professor, intermediar essa questão. Até porque o profissional tem um papel muito importante, assim como todas as questões que a gente citou aqui, no processo histórico, evolutivo e educacional dos nossos alunos. Então, não é apenas sentir falta das bolas, né, Vera? E sim se perceber presente no processo, entender o quanto que tudo isso foi importante para o conhecimento dele e até onde cada profissional pode estar, de fato, interagindo com os estudantes.
Não é isso, Então, Vera? Oswaldo, isso é importante. A nossa gravação, ela tem esse cunho, né, para os professores aí perceberem algumas ideias que a gente traz aqui, se elas podem ser aplicadas nos alunos ou se eles tiverem alguma outra ideia e mostrar para o aluno que tanto a história quanto a matemática, ela não vem do nada, não é um escritor que resolveu contar uma história fictícia, que ela tem uma origem e que ela precisa ser entendida, né? E absorvida por todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa gravação. Vai ficar aí, aonde mesmo, Oswaldo? O nosso Google Forms, para que eles possam responder. Então, o nosso Google Forms vai ficar no link, né, que a gente vai deixar na página do YouTube e também será encaminhado e apresentado na descrição do vídeo. Só queria ressaltar a questão também de onde que a gente busca, né, de onde que a gente faz esse estudo para a gente fazer essa interação da matemática com a história, história e matemática, até para que todo mundo tenha ciência que a gente tem referências de estudo, não é isso, Vera? Sim. Então, a gente não fala sem ter uma base de pesquisa. Nós pesquisamos algumas coisas na internet, nos livros, né? Então, é importante que vocês tenham essas referências para poder trabalhar com seus alunos. É exatamente isso. Então, partindo de um princípio que a trilha interdisciplinar tem o objetivo, né, de apoiar, orientar, estruturar, direcionar as ações educacionais dos professores, a gente tem de fato a ciência de que está fazendo um trabalho formativo importante para todos, e diante disso, consequentemente, a gente terá mais um passo ainda, né, um novo tema surgirá, estaremos sempre entrando em contato com vocês e informando o próximo passo, mas aqui fica, assim, um estudo bem detalhado, claro, objetivo, em relação ao quão é importante o estudo da matemática e da história no processo histórico como um todo. Então, desde já, faço aqui as minhas finalizações, não é isso, Vera? E já deixo aberta aqui a possibilidade da Vera também se despedir, deixando claro que com certeza teremos a sequência da nossa trilha interdisciplinar, não é isso, Vera? Sim, agradeço a todos pela gravação anterior, de terem respondido o Google Forms, de ter nos informado de que escolas estavam e se iam ou não fazer a replicabilidade. Então, é um até breve e o que será na próxima trilha interdisciplinar e a parceria, ainda estamos pesquisando. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Bom trabalho a todos.